e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. O tema da nossa mensagem é: olhai para Abraão. Eu, observando Isaías 51, no versículo 2, Isaías 51, capítulo 51, no versículo de número 2, eu encontrei aqui algo que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com todos vocês. E diz assim: olhai para Abraão. Deus aqui está dando uma palavra para Israel e ele está falando sobre uma restauração e salvação de Israel. E ele começa dizendo aqui nesse versículo: olhai para Abraão. Nós sabemos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ela foi escrita no período de 1.600 anos por 40 homens, em épocas diferentes e culturas diferentes. Não digo a sua capacidade intelectual, doutos e indoutos, essa é a palavra. Por pessoas doutas e por pessoas indoutas, né? E aqui o Senhor Deus, que é que inspirou a palavra de Deus, ele diz: olhai para Abraão. Eu fico imaginando aqui, será que Deus ele pode falar para alguma pessoa que está perto de nós, dizendo assim: olhe para o João, olhe para Maria, olha para Sebastião, olhe para o Joaquim. Eu estou falando aqui sobre testemunho de vida, sobre testemunho de um homem que andou com Deus. Quando nós andamos com Deus, Deus manda até as pessoas olharem para as nossas atitudes, porque ali tem algo para ela reter de bom. Em Abraão existem muitas coisas que nós retemos de bom. Em Abraão não existe a perfeição. A perfeição está em Cristo. Mas em Abraão existem muitas coisas que Deus mandou olhar para que possamos reter de bom. Se você olhar também o Atos capítulo 3, no versículo 4, também fala sobre esse tema. Atos capítulo 3, versículo 4, diz assim, ó: e Pedro com João, fitando os olhos nele. Nele quem? Num homem paralítico, que ele era colocado sempre à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola. Ele era coxo, esse homem, desde o ventre de sua mãe. E esse homem não tinha como se firmar, não tinha como pular, saltar, andar e etc. Um dia, o Pedro e o João subiram juntos ao templo para adorarem a Deus, como de costume. E quando eles encontraram este homem estava ali pedindo esmola mais uma vez, estava ali mendigando mais uma vez. E o Pedro, com o João, fitando os olhos nesse homem, disse para ele a frase: olha para nós. Mais uma vez encontramos essa frase na Bíblia: olha para nós. Eu conheço pais que dizem: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço para os seus filhos. Não são exemplos?
A Bíblia fala de jovens também, que a Bíblia diz que o jovem ele tem que ser exemplo dos fiéis. A Bíblia declara que com o testemunho você ganha uma pessoa para Jesus, sem pronunciar palavras. Existem muitas pessoas que falam, mas quando você se aproxima dele, ele joga tudo a perder, porque as suas atitudes não são atitudes de uma pessoa cristã, de uma pessoa cristã. É muito importante você, patrão, que se diz ser uma pessoa cristã, os seus funcionários estão olhando para você. Você, pastor, eu me incluo nesta pregação. As pessoas que estão ali ouvindo a nossa palavra, eles estão olhando para nós. Estão olhando. Estão olhando para mim, estão olhando para você. Você, pai, que tem uns filhos que ainda não buscam a Deus, seus filhos olham para você. Quantos pais já não ouviram o filho falar assim: mãe, eu vou na igreja para ser igual a senhora? Eu vou na igreja, pai, para ser igual ao senhor? Quando você mente, seu filho ouve, ele está olhando para você. Quando uma pessoa ela passa uma outra para trás, existem pessoas que estão olhando para ela. Agora, existem aquelas pessoas que Deus mandou olhar, existem aquelas pessoas que Deus não mandou olhar. Mas tem muita gente perdendo a bênção de Deus porque está olhando para onde não deve. Nós temos que reter o que é bom. Se você encontra uma pessoa que ela se diz ser de Deus e ela não dá um bom testemunho, você não tem que olhar para ela e colocar como desculpa: eu não vou na igreja por causa de fulano, não vou na igreja porque quem perde é você. Deus não mandou olhar para ela. Deus mandou olhar para aqueles que dão bom testemunho. Deus mandou olhar ainda mais. Mandou olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agora, aqui fica uma advertência para que possamos andar diante de Deus dando bom testemunho. No mesmo livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então eu fico olhando aqui. Deus ele mandou que fosse levantado no meio da igreja 7 homens, 7 varões. E Deus pediu para que tivesse sobre esses homens 3 coisas. Boa reputação. Quando a pessoa olha para você, ela tem que ver em você uma boa reputação. Boa reputação diante de quem? Diante dos homens. A Bíblia fala que Cornélio era um homem que tinha um testemunho de todos por onde ela passava. Boa reputação diante de Deus. Deus falou a respeito de Jó. O que Deus tem falado a respeito de você? Ele vê tudo. E boa reputação diante do inferno, pois alguns jovens foram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem o Paulo pregava. E o demônio disse: eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Eu respeito a Jesus e também respeito Paulo. Mas e vós quem sois? E saltando sobre eles, deixaram, se apoderando de um deles, deixou ele envergonhado, nu. O que tem de pessoas que estão brincando, estão expulsando demônios, mas não estão sendo reconhecidos no mundo espiritual como alguém de Cristo. Estão vivendo nus, envergonhados, derrotados e fracassados.
Porque o demônio está podendo mais do que eles. Querido, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, boa reputação diante dos homens. Boa reputação diante de Jesus. Diante do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E boa reputação diante do inferno. O inferno tem que saber quem você é, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Outra coisa que Deus pediu para que houvesse na vida dessas pessoas, que eles fossem cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, é dirigido pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, as suas decisões e as suas atitudes são dentro da palavra de Deus. São dentro do Evangelho. Por isso que Deus precisa que as pessoas que estão ocupando importantes negócios na casa dele tenham esta bênção, sejam cheios do Espírito Santo. E o que mais que as pessoas tinham que ter? Sabedoria. A sabedoria faz de você uma pessoa precavida, faz de você uma pessoa cautelosa, faz de você uma pessoa que você consegue enxergar lá na frente o que pode acontecer mediante a sua decisão no momento de hoje. As pessoas que tiverem essas três coisas são pessoas que Jesus vai poder falar: olhe para ele, olhe para ela. São pessoas que serão exemplos dos fiéis. São pessoas que terão uma unção de Deus sobre as suas vidas, esta unção a qual envolverá as pessoas que estão à sua volta. E são pessoas que ocuparão importantes negócios da parte de Deus. Aqui Jesus cita alguns nomes, quando eu falo Jesus, que é a palavra Jesus, cita alguns nomes dessas pessoas. No versículo 5 diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então estão aí essas pessoas que Deus escolheu. Se hoje Deus fosse contar com alguém com essas qualidades, responda para você mesmo, eu respondo para mim mesmo. Será que ele poderia contar conosco? Fica aqui essa mensagem. Olhai para Abraão. Abraão passou. É a nossa geração agora. E as pessoas, quando elas vêm a Cristo, elas vêm também para encontrar diante delas uma pessoa que tenha Cristo, que viva Cristo, que respire Cristo, que procure dar testemunho de Cristo. Que Deus te abençoe. Olha, todas as terças e quintas-feiras, às 19h30, eu estou aqui na Igreja Evangélica da Família para abençoar você. Terça-feira, família. Quinta-feira, quebra de maldições. Domingo, 8 e 18 horas. Domingo da Família de Deus. E na segunda semana de cada mês, a nossa Santa Ceia da Família de Cristo. Avenida Eduardo Elias Aran, 736, o seu ponto de encontro com a bênção. A igreja que prega um compromisso com a verdade. Venha fazer parte dessa família, você também. E em Limeira, na rua 7 de setembro, número 808, nos mesmos dias e horários. Tá certo? Fico por aqui. Que Deus te abençoe. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.